Obrigada. A nossa segunda pergunta. Consideramos muito importantes os espaços de vivência na universidade. O fechamento das cantinas já vinha causando incômodos desde antes da pandemia e a possibilidade delas serem substituídas por food trucks preocupa devido a um possível aumento dos preços. Outra questão é o espaço da sede da APG, juntamente com o Núcleo de Consciência Negra e o cursinho do STU, que foi retirado sem comunicado prévio. Qual é a sua proposta em relação às cantinas, à nossa sede e à vivência no campus de forma geral? Então, acho que uma das coisas que nós não perdemos isso... Patrícia, antes de tudo, obrigado pela pergunta, né? Uma das coisas que a gente perdeu ao longo do tempo na Unicamp foi esses espaços e esses eventos de vivência. E eu acho que isso é uma coisa que é muito negativa para a vida universitária. Não é uma coisa... Foi uma coisa que foi muito afetada pela pandemia, não há dúvida, mas, de fato, você tem toda a razão, é algo que é prévio, né? A gente teve dificuldade com várias cantinas que foram fechadas, a gente reduziu atividades culturais na Unicamp, por exemplo, né, que são essenciais para a gente manter esse espírito de vivência. Então, acho que a gente tem que retomar isso. No caso das cantinas, tem um elemento que é externo a nós, que é a necessidade, que há muito tempo atrás não existia, de fazer processos licitatórios. Eu acho que a gente precisa tomar mais cuidado na execução disso, na definição de contratos que deixem claro as obrigações do contratante, da pessoa que vai se envolver, né, nessa licitação. Imagino que, mesmo se a gente tivesse a possibilidade de usar food truck, a gente vai ter que ter algum arcabouço jurídico para definir isso. Então, o que é possível aí é que a reitoria tenha uma ação muito forte junto à PG, no sentido de procurar formas ágeis e contratos que definam muito o papel de cada um, né? Uma das coisas que gera um conflito, normalmente, é que os contratos podem não estar claramente definindo as responsabilidades de cada lado, e, quando a licitação é concluída, a pessoa, às vezes, não assume porque ela estava interpretando o contrato de uma forma distinta daquela que a Unicamp está interpretando. Então, a gente precisa melhorar a formulação desses contratos, a definição das obrigações de cada parte desse contrato. Precisamos acelerar a definição e os processos de licitação e abrir possibilidades de usar mais de uma alternativa, como você mencionou, o food truck. Mas temos que fazer isso zelando pela qualidade do que é oferecido de alimentação e serviço em geral, né, e zelando para que os preços não sejam exorbitantes. Então, isso é uma coisa que tem que estar, de alguma forma, previsto também alguma ação em que a comunidade possa ser ouvida, né? Que a nossa ouvidoria se atente mais, por exemplo, às questões, às reclamações, que ela, dessa forma, também municie melhor a administração, para a administração ter um efeito de zelar pelo cumprimento adequado desses contratos de forma mais assertiva. A gente sabe o papel que, além do restaurante universitário, esses serviços de alimentação prestam para a comunidade. Então, a administração tem que estar próxima muito a esses equipamentos de abastecimento interno para garantir a boa qualidade do serviço. Eu acho que uma parte aí essencial é a administração se envolver, de fato, nos detalhes destas decisões, vamos assim dizer, atuando de forma e sendo assertiva na tentativa da busca de soluções. Em relação aos espaços de vivência, a gente tem ideias de várias iniciativas, normalmente associadas ao CIDIC, à Decult, né, para estimular, inclusive, a produção artística da nossa própria comunidade, né, criando artística, a produção de eventos, né, os fóruns permanentes, a gente dá mais visibilidade a isso. São elementos de uma ação
da comunidade, que não é necessariamente acadêmica, mas que é essencial para a gente fortalecer os laços dessa comunidade, para a gente ter condições de um bem-estar, né, que não é só material, é um bem-estar também de convivência. Imagino que o retorno pós-pandemia vai dar uma importância muito grande a isso, né? As pessoas estão cansadas de estarem isoladas socialmente, de estarem em casa e não ter esse espaço de conversa, de diálogo, de troca de ideias, de comemoração. Então, acho que isso é essencial, em geral, particularmente no pós-pandemia. Então, nós temos que incentivar muito os órgãos da Unicamp que estão envolvidos com as atividades culturais e os grupos também, né? Como o Zíper na Boca, como a nossa orquestra sinfônica, né, as óperas que a Unicamp fez. Quer dizer, eu sou uma pessoa que me sinto orgulhosa da ideia que nós temos uma universidade que faz ópera, né? Isso é uma coisa importante, e não é importante só para fora, é importante para criar laços internos na nossa comunidade. Então, acho que tem que se fortalecer também os espaços de vivência da universidade. Isso significa, obviamente, também aumentar o suporte financeiro. Não é algo que é viável de ser feito se a gente considerar que essa é uma atividade de importância menor na construção da nossa universidade.